Isso, começando mais um programa Mais Vida para você, você que já está acostumado conosco, você que acompanha o programa Mais Vida, muito bom estar com você novamente aqui pela TV Mais, pelo canal 15, Max TV, TV a cabo, encontrando sempre, toda semana, juntinhos, falando sobre a fé e, claro, falando como a fé pode nos ajudar na nossa vida do dia a dia, nas coisas que fazemos, nas nossas experiências. Afinal de contas, as nossas experiências, muitas vezes, elas pedem que nós sejamos homens e mulheres de fé para que possamos enfrentar aquilo que a vida nos reserva. Eu sempre lembro para as pessoas uma coisa, é o fato de que homens e mulheres de fé não significa ser homens e mulheres sem problemas de forma nenhuma, mas significa saber enfrentar os problemas de uma forma muito diferenciada. Sempre lembro isso para as pessoas. E é por isso que estamos juntos fazendo mais um programa Mais Vida para você. Um programa que nos ajuda e nos lembra sempre, desse encontro bonito que nós podemos ter através da fé vivida todos os dias em nossa vida diária. Nós vamos para um intervalinho, mas já voltamos para fazermos um bate-papo hoje gostoso sobre a fé e, de maneira especial, a fé na experiência de José do Egito. Isso, de volta ao programa Mais Vida para você, e neste programa, de maneira especial, vamos falar de uma história bonita, a história de um personagem da palavra, aliás, de um dos grandes homens da Bíblia, como vários que nós encontramos na palavra, que nós podemos tomar e usar com certeza como bons exemplos para a nossa vida de hoje. Vamos falar nesse programa Mais Vida um pouquinho sobre a história deste homem chamado José, o José do Egito, o que ele tem a nos ensinar, o que ele pode nos ensinar, e com certeza pode nos ensinar através da sua experiência uma grande lição de vida. Aliás, lição de vida que pode com certeza enriquecer a nossa espiritualidade, o nosso espírito, e como é importante que o espírito de cada um seja enriquecido. Muito importante isso. Um espírito forte nos dá uma espiritualidade forte. Uma espiritualidade não é outra coisa que senão a vivência segundo um tipo de espírito, um jeito de espírito, e aí o nosso espírito ele tem que ser alimentado, claro, pela experiência que nós fazemos de Deus. Essa experiência, ela é fundamental, ela é aquela que vai contar no final das contas. Esta é a experiência que conta, a experiência que você faz, a experiência que eu faço com Deus. E é por isso que sondar, bisbilhotar, verificar a experiência de homens da palavra, homens e mulheres, hoje vamos falar de um homem, mas podemos falar também de mulheres, homens e mulheres da palavra que fizeram esta bonita experiência de Deus. Vamos estar falando então dessa experiência bonita de José do Egito. O padre vai lembrar um pouquinho dessa história bonita de José. Lembremos que está lá no capítulo 37, é ali que está, e ali que começa ali essa bonita história de José do Egito, capítulo 37 do livro do Gênesis. Você pode acompanhar essa história, depois você pode ir lá e verificar. Mas é uma história bonita, por quê? Porque ela nos conta então a história de um homem, dentro de uma família, com os seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, e nós temos que este filho, o filho mais novo desta família, este filho, ele nasceu certamente para brilhar. Ele era um predestinado de Deus, ele era alguém muito abençoado, ele era alguém chamado por Deus. Com certeza há uma belíssima obra na vida dele, na vida da sua família, na vida do seu povo, na vida de um povo estrangeiro. Um homem que com certeza irradiava a força, a energia pela experiência que fez de Deus. Esse José, filho, último filho, filho mais novo de uma família, e que muito cedo, dentro da própria família, ele começa a fazer a experiência de, por um lado, brilhar,
e por outro ter que amargar justamente o fato de ter nascido para brilhar, para se tornar um grande homem. Digo isso e todo mundo sabe, você que está em casa sabe, eu sei. Digo isso porque nós vamos acompanhar que um belo dia o pai de José manda José ir ao encontro dos seus irmãos e estes irmãos, quando José chegam, estes irmãos tomaram uma atitude que foi uma atitude marcadamente motivada por aquilo que eles estavam sentindo pelo seu irmão, por aquilo que o seu irmão, não obstante ser mais novo, por aquilo que este irmão ele já estava representando como homem dentro daquela família. E o sentimento que marcadamente tinha os irmãos de José era o sentimento de profunda inveja pela liderança, por aquele que nasceu certamente para na vida ser um líder. E isso foi tomando o coração dos irmãos de José. Nós sabemos, né, da história, os irmãos de José, às escondidas, seja escondendo do pai, da mãe, escondendo, claro, do próprio José, os irmãos de José, eles já estavam prevendo, né, que seria José aquele que certamente assumiria toda a liderança da sua família, toda a condução da sua família. E aí, é claro, isso começou a fazer com que no coração dos irmãos de José a inveja pudesse começar a falar muito forte. E isso fez com que os irmãos de José começassem a tramar contra José. E a tramar das mais variadas coisas. Tramaram prender José, tramaram matar José e, por fim, tramaram vender José como escravo, tramaram jogar José dentro de uma cisterna, enfim, de tudo que vocês possam imaginar, a palavra nos narra isso, né? Tudo que pode nascer de ruim de um coração tomado, aliás, de corações tomados por esse sentimento danoso, por esse sentimento que motiva atitudes ruins, esse sentimento da inveja, esse sentimento que a consequência dele na vida das pessoas não pode ser outra coisa que senão atitudes de maldade. E isso acontece dentro da família de José, como pode acontecer dentro da sua família, como pode acontecer dentro da minha família, como acontece dentro da família chamada comunidade, da família chamada sociedade, enfim, acontece e pode acontecer com todos nós. Podemos nós sermos vítimas desse sentimento, mas também podemos nós sermos aqueles que vamos vitimar as pessoas, porque também nós somos e corremos o risco de sermos tomados por esse sentimento tão negativo que traz consequências maléficas, ruins, danosas para a vida nossa e das pessoas, porque foi isso que acabou acontecendo com os irmãos José. Nós vamos ver justamente isso, né? A inveja, ela não só faz mal para aqueles que são afetados por ela, mas também ela faz mal por aqueles que são autores dela. Afinal de contas, vocês já viram o mal, ele dar um passo, né, sem saber para onde está indo, não tem, né? Acho que o mal sempre, quando ele toma conta de nós e quando nos torna seus servos, quando nos torna escravos dele, ele sempre vai fazer de tal forma que ele vai nos dar um momento de prazer, mas vai nos tirar uma vida de alegria. Ele vai nos dar um momento de satisfação, mas isso vai nos custar uma vida inteira de perdição, uma vida inteira de sofrimento, uma vida inteira de angústia, uma vida inteira de decepção. E certamente isso aconteceu na experiência que nós vamos ter da história de José. Os irmãos de José, tomados por esse sentimento, eles então tramaram contra José e na primeira oportunidade que tiveram, que estiveram sozinhos com José, com o irmão mais novo, eles colocaram em prática aquilo que no coração deles já existia
de fato, né? Porque nós sabemos que, na verdade, não são as nossas mãos aquelas que são artífices do mal. Não é o nosso corpo que faz o mal. Não são, né, os nossos órgãos que fazem o mal. Não são as nossas pernas, os nossos pés, enfim, não é o nosso corpo que faz o mal. Justamente o que move o meu corpo, o que move as minhas mãos, o que move, né, o que dá justamente proporção para as minhas ações é aquilo que nós carregamos dentro de nós. Isso é indiscutível, né? Antes da minha mão praticar, né, eu poderia dizer assim, antes da minha mão puxar o gatilho já foi puxado lá dentro de mim, nas minhas más inclinações, nas minhas más intenções, nos meus... naquilo que é mais profundo que existe dentro de mim. Vem de dentro de mim. Aliás, o Senhor lembra isso para nós na palavra. Não é o que entra pela boca que faz mal, mas é aquilo que sai que faz o grande mal. Então, às vezes eu fico, né, vendo as pessoas procurarem corrigir os seus erros de fora para dentro e às vezes fico me perguntando, será que conseguem? Será que conseguem chegar àquilo que é o objetivo que elas têm? Porque talvez o processo seja inverso, seja ao contrário. É preciso que a gente faça um mergulho até o nosso interior e nesse mergulho nós encontremos lá as causas que têm motivado as nossas ações. Eu acho que é isso que marcadamente estava ali nos irmãos de José. Os irmãos de José, quando o venderam como escravo para o Egito, eles já tinham planejado isso, né? Eles já tinham isso no coração deles. E claro, isso que existia no coração deles existiu justamente pelo fato de estarem tomados pela inveja, tomados pela insegurança, tomados, né, por um sentimento de não alegria por ver aquilo que estava acontecendo com o irmão mais novo, o José do Egito. E, de fato, o resto foi apenas consequência. Na primeira oportunidade, o que nós percebemos na história de José? Os irmãos de José foram lá e venderam José como escravo para o Egito e deportaram José, fizeram de tal forma com que José desaparecesse da família e ao voltar para casa contaram uma história, e aí mentiram, né, para o pai sobre o desaparecimento do filho para justificar a maldade que eles haviam praticado. E geralmente nós fazemos isso, né? Nós, quando queremos justificar o mal que fazemos, acabamos fazendo mais mal ainda, usando da mentira como uma forma para esconder aquilo que realmente há de negativo em cada um de nós. Muito bem, nós vamos continuar essa história, a mensagem dessa palavra, daquilo que acontece na vida de José. Daqui a pouquinho, né, nós vamos voltar para vermos as consequências disso, né? No que é que isso foi dar e os planos de Deus dentro dessa história. Fique aí, daqui a pouquinho a gente volta. Isso, de volta ao programa Mais Vida para você, aqui pela TV Mais, canal 15, Max TV, TV a cabo, e falando hoje da história de José do Egito, querendo aprender dessa história, querendo tirar dessa história bonita uma lição para nós. Vimos até então, né, o quanto o sentimento da inveja, ele faz mal às pessoas e quanto, né, esse sentimento fez mal à vida de José, fez mal ao pai de José, à mãe de José, ao povo de José, porque no fundo, né, imagina a dor do pai quando sabe que o filho se perdeu, daquilo que acontece, daquela possível tragédia inventada, enfim, né, o quanto isso fez mal para aquela família, o quanto a mentira fez mal para José e fez mal
para aqueles que estavam com José. Mas Deus, nos seus planos, Deus ele é insondável, né? Como a gente costuma dizer. E eu costumo comparar o seguinte, né? Imagina o seguinte, imagina um trem, tá? Um trem de passageiro e você, o trem indo para frente, mas você dentro desse trem vindo para trás, né? Você caminhando para trás dentro desse trem que está indo para frente. Isso vai mudar as coisas? Por mais que você caminhe na direção contrária da qual o trem está indo, a tua vida vai sempre na direção que o trem está indo. Por mais que você lute, por mais que você caminhe contrário, mas não tem como você não caminhar segundo a ordem para a qual está indo o trem. Sabe por que o Pai está dizendo isso? Porque assim é a nossa vida nas mãos de Deus. Por mais que a gente queira caminhar contrário aos planos de Deus, como dentro de um trem, indo para trás enquanto o trem está indo para frente. Por mais que a gente queira fazer isso, mas lá no fim vai dar exatamente aquilo que era o plano de Deus na sua vida. E eu falo isso porque assim aconteceu com a história de José. Todo mundo sabe que, passado o tempo, José vai ser vendido como escravo. Lá ele vai ser, o imperador vai se encantar com José, o faraó, né, vai se encantar com José e ele vai trazer José para dentro da corte, vai criar José e vai fazer de José. E José vai se tornar aí, quando José desvenda os sonhos do faraó, né, enfim, o faraó vai se encantar com José e José vai se tornar aí o braço direito do faraó, vai se tornar o grande líder do faraó, o grande líder do povo do Egito. E aí você vai vendo, né, que como Deus, ele foi maravilhoso na vida de José. Como que o mal não foi a última palavra. O mal quis derrubar José. O mal quis desgraçar com a vida de José. Mas isso não foi permitido, porque a história de José estava escrita. José era um chamado de Deus desde antes de nascer, para ser um grande homem. Tentaram impedir José, mas José estava predestinado a ser aquilo que ele deveria ser. E se tornou um grande líder ali, junto ao povo do Egito, nessa experiência que faz com o faraó. E a vida, ela tem voltas, e nas voltas da vida, né, o que acontece? A história nos lembra que houve uma grande fome no Egito e fora do Egito. E o faraó colocou na mão de José a responsabilidade de distribuir a comida para aqueles que eram do Egito e para aqueles que eram de fora do Egito. E em Canaã, onde vivia a família de José, os irmãos de José, a fome também se abateu. E o que aconteceu? Os irmãos de José apareceram um belo dia na frente de José, pedindo a José comida, porque estavam passando fome. E a experiência aí é fantástica porque ao ver os seus irmãos, aliás, irmãos que não reconheceram José, mas José os reconheceu. Ao ver os seus irmãos, claro, né, José recordou de tudo aquilo que havia acontecido. E José mandou, né, com que primeiro prendesse a todos e depois mandou que todos saíssem e ficasse apenas a sua família, os seus irmãos. E aí José, conversando com seus irmãos, esses irmãos não sabendo, né, quem era José, José disse a eles assim: olha, eu até dou comida para vocês, sim, só que eu quero que vocês tragam para mim o irmão mais novo de vocês. E José fez isso por quê? Porque José queria ver até que ponto os seus irmãos contariam a verdade ou não sobre tudo o que havia acontecido. E a história vai nos contar, né, de que chega um determinado momento que José
estando com os seus irmãos ali, faz uma pergunta aos seus irmãos: o pai de vocês ainda é vivo? E os irmãos disseram assim: sim, ele vive. Nesse momento, a história nos lembra que José chorou. E aí, José diz aos irmãos que ele se chamava José. Os irmãos dele, no momento, ficaram amedrontados. E depois José vai dizer: olha, eu sou irmão de vocês. E a história nos conta que José teve compaixão, que José não foi capaz de se vingar, e diz que José chorou a tal ponto que todo o Egito escutou o choro de José. Um choro, com certeza, por um lado, um choro de decepção, mas por outro lado, um choro também de alegria por rever os seus irmãos, mesmo que tenham sido eles aqueles que fizeram tudo o que haviam feito com ele. Uma história, na verdade, meus irmãos, uma história de perdão, uma história de misericórdia, uma história que relata a grandeza de um homem de Deus. E aqui nós vamos entender então que a grandeza de um homem de Deus está no fato de que ele não é um homem vingativo, mas de que ele é um homem misericordioso, de que ele é um homem por excelência nobre. E José foi nobre. Foi nobre principalmente por não deixar de atender os seus irmãos, a sua família que estava e que passava fome. Na verdade, todo o povo. José foi nobre, foi grande ao atender os seus. Não deixou de ser solidário, mesmo diante de todos os erros que haviam feito com ele. Aí você começa a observar a grandeza do homem de Deus chamado José. E aí você vê, e eu tenho que ver, e você tem que ver, quão desafio é ser chamado homem e mulher de Deus. Porque antes de mais nada é ser chamado a ser misericordioso. E aí nós temos que lembrar que o Papa Francisco, aliás, para os nossos tempos, um homem de misericórdia. Um homem de misericórdia. Um homem que agora, inclusive, nos fala da misericórdia que a humanidade tem que ter com o seu meio, com o meio ambiente. O homem que tem que mudar a sua forma de olhar as coisas com relação ao meio ambiente, né, que da nossa parte não tem nenhuma misericórdia. Ao contrário, né, nós nos comportamos como verdadeiros exploradores, nós nos comportamos como aqueles que se colocam como verdadeiros destruidores. E aí o Papa vem, é preciso que nós tenhamos misericórdia da Mãe Natureza e que tenhamos misericórdia dos nossos irmãos, de maneira especial dos irmãos mais necessitados. O jeito franciscano, né, do seu pontificado, apesar de ele não ser franciscano, mas o seu jeito franciscano, o seu pontificado, de nos lembrar que não existe amor à natureza sem amor aos seres humanos e que não existe amor aos seres humanos sem amor à natureza. E aí, é claro, lembrar dessa misericórdia que vem pelo exemplo de José. José foi capaz de se colocar numa atitude de compaixão com relação aos seus irmãos, com relação àqueles que um dia haviam dito a ele para que ele pudesse sair da terra vendido como escravo. Então esse encontro, ele nos relata exatamente a experiência do homem misericordioso. E não podemos deixar de mencionar isso se quisermos falar numa verdadeira experiência de Deus, num verdadeiro encontro com Deus. Não podemos deixar de forma nenhuma de dizer que o encontro com Deus, ele se dá nessas experiências. E se quisermos fazer nós hoje o nosso encontro com Deus, é preciso que nós façamos também a nossa experiência de nos tornarmos misericordiosos. Talvez o mundo precise que nós sejamos assim. É preciso que nós talvez falemos menos de Deus, mas que nós sejamos mais como Deus. Que nós nos deixemos envolver mais pelo Senhor. Não somos nós que temos que nos envolver com Deus,
mas somos nós que temos que permitir com que nós sejamos envolvidos por Deus e aí sermos e fazermos esta experiência de José do Egito, né? Que mesmo tendo toda a autoridade que tem, tendo todo o poder que tem, José poderia ter muito bem ter dado um outro fim a essa história. Ele poderia ter mandado os seus irmãos para a prisão e deixado morrê-los, né, na prisão, mas não. José não consegue. No coração dele não ardia a mesma coisa que ardeu no coração dos seus irmãos. Por isso que apesar dos pesares, que apesar da humanidade ser como ela é, e ela é, por um lado, ela é os irmãos de José. Aliás, eu e você, né? Vamos falar de mim e de você. Eu sou, por um lado, dentro de mim, os irmãos de José. Eu sou aquele que é capaz de vender, eu sou aquele que é capaz de odiar, eu sou aquele que é capaz de ter inveja, eu sou aquele que é capaz de fazer com que na vida das pessoas e na minha sejam produzidas as piores consequências. Eu sou esse, você é esse. Mas eu não posso esquecer também que eu também posso ser como José. Desde que aquele que comande a minha vida, aquele que dite as regras na minha vida, seja o Senhor, como foi na vida de José. E aí, aquilo que está nas mãos de Deus, jamais sairá das mãos de Deus. O padre começou dizendo que estava predito que José seria o grande homem da sua família, o grande homem de um povo, de uma nação. E assim foi. E assim a história se concluiu. José foi o grande líder da sua família, mesmo que a sua família, no caso os irmãos, não quisessem, mas lá no final das contas, quem acabou sendo aquele que salvou a sua família da fome, da prisão, da morte, quem acabou fazendo aquilo que já estava escrito que ele faria, quem acabou fazendo foi ele. E ele não desistiu de ser aquilo para o qual nasceu para ser. E isso, mesmo que os dele, os seus irmãos, assim não quisessem, isso aconteceu. Isso serve para quê? Isso serve para nos motivar. Isso serve para não nos tirar do nosso caminho. E você é convidado justamente a isso, a não sair do teu caminho, a não deixar de fazer aquilo para o qual você nasceu para fazer. E é preciso que você não se desvirtue dos caminhos retos do Senhor. E com muita tranquilidade, com muito discernimento, com muita capacidade de superação dos sofrimentos. José poderia ter desistido, José poderia ter se colocado como homem angustiado, como derrotado. José poderia ter se colocado como aquele que se sentisse desolado, abandonado por tudo e por todos, inclusive por Deus. Mas não. José deixa a história de Deus ser a sua história. Não é a minha história, é a história de Deus que é a maior história que deve ser cumprida, que deve ser realizada. E Deus tem uma história para mim, Deus tem uma história para você, como teve uma história para José do Egito. Legal, né? Bacana que essa experiência de Deus sirva para você. Nós vamos para o intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta para encerrar o programa de hoje. Isso, o programa Mais Vida voltando para você. Falamos da bonita história de José, dessa experiência bonita que cada um pode trazer para a própria vida. Espero que você tenha aproveitado o programa de hoje. Fique com Deus, até a próxima. Que Deus possa te abençoar, me abençoar e que possamos nos fazermos como José do Egito, servidores na história de Deus. Fiquem com Deus.